Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Esperar a pessoa entrar. Bom dia, Lucas. Bom dia, JB Lotus. Bom dia, Gui. Bom dia, Vila K. Bom dia, Fernando. É meu aniversário hoje. Obrigada, Gui. Bom dia, Antônio. Bom dia, Terra Engenharia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Eloy. Bom dia, Segurança Alimentos. Bom dia, pessoal. Mariana, Magno. Bom dia, bom dia. Obrigada, Lucas. Hoje é meu nível. Mais uma volta completa hoje. Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia. Então, obrigada, Antônio. Amém. Obrigada. Então, gente, hoje eu preparei uma live um pouquinho diferente da live que a gente costuma fazer todo dia. Por quê? Porque eu já comentei com vocês que eu monitoro alguns relatórios, né? Eu monitoro alguns documentos que são um pouquinho mais técnicos e que eu acho que está na hora das pessoas que trabalham com corporação imobiliária. Obrigada, gente. Obrigada. Eu falei que eu tinha um compromisso de estar aqui com vocês todos os dias, né? Então, hoje, no dia do meu aniversário, eu estou aqui com vocês. Já tive um café da manhã ótimo com a minha família, já ganhei presentes, e agora eu estou aqui para me dedicar um pouquinho para vocês também. Mas vamos lá. Então, o que eu preparei hoje para vocês? Existe o núcleo de real estate da Poli. Volto a dizer, não tem parceria com eles, eu só estou divulgando esse material porque eu acredito no conteúdo deles, eu acho que eles fazem um trabalho incrível. Então, eu gosto de ler os relatórios que eles divulgam. Eu acho que a cada 2 meses, se não me falha a memória, tá? E hoje a gente vai ler junto um relatório. Por que a gente vai ler esse relatório junto hoje? Porque esse relatório ele dá um panorama sobre o mercado imobiliário, mercado de real estate brasileiro, para 2021 e para 2022. E eu vou colocar esse relatório dentro do nosso grupo do Telegram. Gente, já batemos 200 pessoas no grupo. Eu tô tão animada, tô achando super legal. E eu vou colocar o relatório lá dentro, para que vocês consigam, depois, se quiser reassistir essa live. Não sei se eu vou falar o relatório inteiro, porque ele tem 25 páginas, esse relatório foi um pouquinho maior. A cada 2 meses, o núcleo de real estate da Poli, eles divulgam um relatório. Normalmente tem 8 páginas, 10 páginas, mas esse foi um pouquinho mais longo. Mas eu queria que vocês começassem a buscar esse tipo de informação, que é um degrau um pouquinho acima. Não estou dizendo, volto a dizer. Não é que ler jornal e sites não tenham informação bacana para vocês, mas eu acho que a gente precisa começar a beber de uma fonte um pouquinho mais especializada para tomar decisões tão grandes dentro das nossas vidas, né? E no final da live eu tenho uma notícia interessante para vocês. Aí eu vou contar mais para o finalzinho da live. Já que é meu aniversário, eu posso. Então tá. Então, eu estou com o relatório aberto aqui. E aí eu vou começar a falar sobre alguns itens que eu acho importantes sobre esse relatório. Então, primeiro, o que é esse relatório, né? É um comitê de mercado. Ele foi feito numa reunião em 17 de dezembro de 2020. Se não me falha a memória, eu recebi esse relatório, acho que na última semana de dezembro, não lembro certinho a data, acho que foi lá para o dia 22, por aí. Obrigada, gente. Obrigada pelos desejos de feliz aniversário. Obrigada, gente. Então, o que é esse relatório, esse precisamente que eu vou falar hoje? Ele fala sobre expectativas para o mercado de real estate brasileiro em 2021 e 2022. Só que como é que esse relatório funciona? Essa que eu acho que é a parte mais interessante
desse relatório especificamente, tá? Não é que todos os relatórios são feitos da mesma forma, mas esse foi feito como? Eles lançaram uma pesquisa para o mercado, inclusive eu respondi essa pesquisa também. Eu acho que respondi essa pesquisa em outubro, novembro, aonde eles fizeram várias perguntas para o mercado e depois eles mesmos, o comitê do núcleo de real estate da Poli, fez uma análise coletando indicadores de várias mídias para eles dizerem o que eles acham. Então, é uma análise comparativa, é uma entrevista, é um questionário com vários itens relacionados com o nosso mercado, mas o que eu acho bacana é que eles colocam qual é a visão do mercado e qual é a visão deles como... eu sou fã, gente. Como um instituto de pesquisa que analisa o mercado, monitora o mercado e faz essa coleta de dados com um nível acadêmico, mas um nível empresarial junto. Óbvio que eu não estou no nível deles ainda, né? Eu sou muito humilde, tem muitos doutores dentro desse grupo, mas é muito o que eu busco, né? Eu dou muita consultoria no Brasil inteiro, consultorias de VGVs muito grandes, mas eu estou sempre buscando a academia também, então estou sempre buscando conhecimento técnico, acadêmico, formal, e como é que eu aplico isso na vida real, nos negócios. Então, eu sempre estou tentando fazer esse paralelo entre o conhecimento formal, técnico, da academia, da universidade, com business, com negócio, com VGV, com o dia a dia. E eu acho que eles fizeram isso de uma forma muito interessante nesse relatório, por isso que eu quero mostrar ele para vocês. Acredito que essa live vai passar de 30 minutos, tá? Então, quem não tiver tempo de assistir tudo, lembra que vai estar gravado no YouTube, vai estar gravado no IGTV e vai estar também dentro do canal do Telegram. Então, vamos lá. Então, o que acontece nesse relatório? Eu já vou partir direto para as perguntas e respostas para a gente economizar tempo. E volto a dizer, eu não vou falar do relatório inteiro, porque ele é um pouquinho longo. Mas eu só quero que vocês comecem a ter contato com esse tipo de informação. Então, a primeira pergunta deles era o seguinte: mercado residencial e de crédito. Aí a pergunta era a seguinte: o ano de 2019 já vinha apresentando recuperação no quadro de vendas das unidades residenciais relativa ao período anterior. Em 2020, antes da gente começar com a pandemia, no início de 2020, a gente continuou vendo uma melhora desse mercado de vendas das unidades residenciais. Em 2020, mesmo com o advento das restrições decorrentes da pandemia, foi registrado um crescimento acentuado nas vendas, inclusive dos imóveis usados, apesar da base anterior ter sido modesta. Então, mesmo com pandemia, a gente continuou tendo esse aumento. Aí a pergunta é a seguinte: esse momento tende a diminuir e não ser sustentável o que você imagina para os próximos 2 anos? Aí eram 4 perguntas, né? O que você imagina desse crescimento do mercado, das vendas do mercado residencial para 2021 e 2022? E aí tinham várias possibilidades de resposta, e a resposta com 90% do comitê falou: esse crescimento deve permanecer, mas vai apresentar um ritmo mais lento, já que o crescimento acentuado ocorreu por um afluxo de demanda reprimida. Ou seja, a gente já vinha saindo de uma crise imobiliária, onde as incorporadoras tinham reduzido seus lançamentos. Quando chegou no final de 2019, a gente começou a relançar, porque a gente viu um aumento da demanda. 2021, início de 2020 e terceiro trimestre de 2020, a gente continuou aumentando os lançamentos, porque a gente tinha essa demanda reprimida. Mas, para 2021, o comitê, o núcleo de real estate fala o seguinte, que eles acham que esse crescimento vai continuar, mas não numa velocidade de vendas tão alta quanto a gente viu em 2020, mas a gente vai continuar, só para vocês entenderem um pouco esses termos técnicos. Quando a gente fala em crescimento acentuado, significa que ele cresceu muitos % de um para o outro. Quando eu falo que vai diminuir a velocidade de crescimento, significa que vai continuar crescendo, mas não vai crescer num nível exponencial, ou seja, tão alto. Então, o crescimento continua, tá? 2021, 2022, a gente continua tendo crescimento nas vendas do mercado de real estate residencial para o Brasil. Só que a gente não vai ter um pulo tão alto, tá?
Então, 90% do núcleo de real estate acredita que vai continuar tendo esse crescimento, 70% do mercado, dos empresários, acredita que vai continuar nesse crescimento. Vamos para o próximo item. A conjuntura atual tem apontado que elevação do preço dos terrenos, ao mesmo tempo que se verifica pressão nos preços de alguns insumos. Então, a gente está falando sobre aumento do preço de terreno e aumento de material para construção, né? Insumos entra mão de obra e material, né? Então, o que o relatório chegou de conclusão com esse item? 40% do núcleo de real estate acha que esse crescimento de custos é impulsionado pela redução da atividade industrial, porque quando a gente teve lá em abril, o Brasil fechou as indústrias, a gente falou, pandemia, todo mundo parou, e depois a gente viu algumas empresas retomando, utilizando controles de acesso, controles de higiene, algumas empresas foram retomando, mas a gente teve uma parada em abril. Essa parada de abril gerou um impacto no fornecimento de matéria-prima para a indústria da construção civil, que é o nosso caso. Só que 60% do nosso público acha que esse efeito ele é limitado na prática dos preços, sobretudo com a economia saindo do período de recessão atual. Então, vamos lá. 35% do núcleo de real estate e 60% dos incorporadores, dos construtores, acreditam que esse crescimento, esse problema, né, de crescimento de custos, veio porque as empresas fecharam, mas eles acreditam que isso vai, em médio para curto prazo, vai acabar e a gente vai voltar a ter uma economia na velocidade normal. Só que, aí é que é um problema que a gente tem que se antecipar. 60% do núcleo de real estate acredita que esse aumento de preços que a gente teve por uma queda na oferta de material e insumos vai se manter. Então, o núcleo de real estate acredita que esse aumento nos preços de matéria-prima para a construção civil vai se manter. Não vai continuar crescendo, mas vai se manter esse aumento de preços. E somente 35% dos empresários acreditam que esse aumento de preços vai se manter. Para esse tipo de análise, eu iria mais para o núcleo de real estate. Então, na hora de fazer os meus orçamentos, para fazer os meus estudos de viabilidade econômica, eu pararia, olharia esse quadro e pensaria, bom, se eu já estou vendo que o núcleo de real estate, de pesquisa, e a gente tem que olhar outros também, tá? Mas eu estou focando nesse de hoje. Está falando que os preços vão continuar altos para 2021, 2022, nós precisamos rever os nossos preços por metro quadrado, na hora que a gente faz estudo de viabilidade econômica, na hora que a gente faz análise parametrizada, orçamento parametrizado, para comprar terreno, para começar um negócio, a gente tem que entender que esse cenário de preço alto que a gente está tendo agora, em relação à mão de obra e matéria-prima, pode ser mantido. Então, a gente não pode ficar tão otimista a ponto de reduzir o custo de obra para fazer o empreendimento caber na minha viabilidade econômica e comprar um terreno com esse preço de custo de obra baixo. Então, isso é um sinal de alerta, tá? Para a gente ter em mente. Aqui já é uma coisa muito focada para São Paulo, que eu não vou falar. Não, eu vou falar isso aqui. É muito focado para São Paulo, eu sei que tem muita gente que me assiste aqui em São Paulo. Os números de lançamento, em especial na cidade de São Paulo, apresentou aumento neste ano de 2020, superando os patamares já positivos observados em 2019, mesmo sob condição incerta ditada pela pandemia. Na sua opinião, aí teve um consenso aqui, né? 60% do mercado e 62% do núcleo de real estate acredita que eram projetos que já estavam no pipeline das empresas, ou seja, eles já estavam em processo de desenvolvimento e foram viabilizados após o reconhecimento de que a fase mais aguda da crise havia sido recuperada. Traduzindo para o português, eram lançamentos que já estavam programados dentro dessas incorporadoras de São Paulo e que elas decidiram realmente fazer o lançamento e jogar esse produto à venda porque elas perceberam que, beleza, estamos numa crise, estamos numa pandemia, mas temos vacinas sendo desenvolvidas, isso final de 2020. Teremos programas de vacinação em breve, então teremos
recuperação da economia. Então, aí o que acontece? A tendência no médio prazo é de menor magnitude no número de lançamentos. O que isso significa? Mesmo eles tendo feito esses lançamentos, mesmo eles tendo feito vendas nesses lançamentos, quando a gente junta, e é isso que eu quero que vocês comecem a entender, como é que a gente coleta informação. A gente tem que conectar os pontos. Então, eu falei de um ponto que é a indústria teve que diminuir a produção por causa da pandemia em abril. Isso gerou uma redução na oferta de insumos para a construção civil, que gerou um aumento no custo de mão de obra, matéria-prima e etc. para a construção civil, que gera um aumento no custo de obra. Esse aumento no custo de obra tem que impactar num aumento no preço de vendas. Aumento no preço de vendas normalmente gera redução na velocidade de vendas. Então, quando o mercado olha para esses indicadores todos e eles conectam os pontos,